ordinária está sendo transmitida pelas mídias sociais da Câmara Municipal, no YouTube e no Facebook, e pela Salense FM, na frequência 104,9. Sob a proteção de Deus, declara aberta a primeira, 1060ª, 42ª sessão ordinária do dia 4/11/2025. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2025. Senhor presidente, peço dispensa da leitura. Coloco o pedido de dispensa da leitura da ata em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica acolhido o pedido de dispensa. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2025 em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica a ata aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão solene de posse dos cargos de prefeita, vice-prefeita e do vereador suplente do dia 17 de outubro de 2025. Presidente, peço licença da leitura da ata. Coloco o pedido de dispensa da leitura da ata em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica acolhido o pedido de dispensa. Coloco a ata da sessão solene do dia 17 de outubro de 2025 em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica a ata aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário, por gentileza, que faça a leitura das matérias constantes na pauta do expediente da sessão. Uma boa noite a todos, os vereadores, a todos aqui presentes, a Salense FM que nos acompanha também pela rede social, a imprensa escrita, o jornal O Mogiano. Ofício número 182 de 2025, do Executivo Municipal, prefeita Mônica da Silva Favarim, encaminhando o projeto de lei número 87 de 2025, que institui o plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial do Instituto de Previdência Municipal de Sales Oliveira, com contribuições suplementares devidas pelo município, na forma de alíquotas. Despacho as comissões para parecer. Ofício número 182 de 2025, do Executivo Municipal, prefeita Mônica da Silva Favarim, encaminhando o projeto de lei número 88 de 2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Sales Oliveira, São Paulo, com seu regime próprio de previdência social, de que trata os artigos 115 e 117 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025. Despacho as comissões para parecer. Ofício do Executivo Municipal, prefeita Mônica da Silva Favarim, encaminhando o projeto de lei número 89 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Sales Oliveira para o exercício de 2026 e da outras providências. Despacho as comissões para parecer. Ofício número 291 de 2025, do diretor do Departamento Municipal de Educação, senhor Felipe Oliveira Paulino, encaminhando resposta ao ofício da Câmara de Versos, número 20 de 2025, referente à indicação dos alunos do diploma do exemplar do ano de 2025. Na ocasião, agradece a iniciativa e informa que estará cobrando os nomes dos alunos indicados junto às escolas. Despacho para conhecimento do plenário. Convite do deputado estadual Bruno Furlan para audiência pública de estadual de saúde, que será realizada em Franca, São Paulo, no dia 7 de novembro de 2025, para diagnóstico dos 22 municípios que compõem o Departamento Regional de Saúde 8. Ofício número 8.248 de 2025, do DR São Paulo, do presidente substituto do Departamento de Estradas de Rodagem, senhor Maurício Máximo de Andrade, ao vereador Marco Aurélio Balugli, encaminhando resposta ao ofício número 3 de 2025, que solicita a intervenção para a redução de velocidade do trevo que dá acesso à SP 351.
Despacho para conhecimento do plenário. Ofício número 1 de 2025, do presidente da Câmara Municipal de Morro Agudo, senhor José Roberto Piscitelli dos Santos, encaminhando cópia da moção número 7 de 2025, de autoria do mesmo, aprovada na sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2025. Ofício número 75 de 2025, da diretora do Colégio Municipal José Coutinho Pereira, senhora Joana Darco Moraes de Obonato, encaminhando resposta ao ofício da Câmara Municipal número 17 de 2025, com a relação dos alunos escolhidos a serem homenageados no diploma Aluno Exemplar do ano de 2025. Ofício número 337, da diretora do Departamento Municipal de Saúde, senhora Aide Cruvinel Godoy, solicitando o plenário da Câmara Municipal para a eleição do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia 14 de novembro de 2025, às 14 horas. Projeto do Decreto Legislativo número 5 de 2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevam da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, que concede o título de cidadão salense ao ilustre policial militar senhor Daniel Humberto Perim de Souza e da outras providências. Despacho à ordem do dia. Projeto de lei número 90 de 2025, de autoria do vereador Michel Fabiano de Oliveira, que institui no município de Sales de Oliveira, São Paulo, a Semana Municipal da Consciência Negra e da outras providências. Despacho a comissões para parecer. Pedido de informação número 21 de 2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevam da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, que solicita informações a respeito das nomeações, exonerações e novas designações de confiança da Prefeitura Municipal. Despacho à ordem do dia. Indicação número 175 de 2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevam da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao Executivo Municipal, solicitando a concessão de cesta natalina aos servidores ao funcionalismo público. Indicação número 176 de 2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevam da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de redutor de velocidade com faixa de pedestre, lombofaixa, em frente à agência bancária Bradesco, no bairro Centro, para coibir a alta velocidade de veículos. Indicação número 177 de 2025, de autoria do vereador Fabiano Estevam da Silva, ao Executivo Municipal, solicitando a implantação do plano de cargos e carreira e vencimentos para todos os funcionários públicos efetivos do município. Indicação número 178 de 2025, de autoria do vereador Fabiano Estevam da Silva, ao Executivo Municipal, solicitando a reforma e manutenção da praça de alimentação. Indicação número 179, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli, ao Executivo Municipal, solicitando o levantamento para apurar a quantidade exata de livros e do material histórico do acervo da biblioteca e do museu que estão comprometidos, assim como um levantamento e recadastramento de todo o material que esteja em boas condições. Indicação número 180 de 2025, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli, ao Executivo Municipal, solicitando estudo de viabilidade para a instituição de lei ao incentivo ao esporte e ao paradesporto do município de Sales de Oliveira, nos termos do anteprojeto de lei complementar em anexo. Indicação número 181 de 2025, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli, ao Executivo Municipal, solicitando a manutenção das bombas de recalque de água da unidade de captação da Fazenda Piraguaçu. Despacho todas se encaminha-se ao Executivo. Ofício do vereador Fabiano Estevam da Silva, número 7 de 2025, excelentíssima senhora Mônica da Silva Favarém, prefeita municipal, solicitando os motivos para o pedido de retirada dos projetos de lei número 85 e 86 de 2025. Ofício da Câmara Municipal, encaminhando ao Executivo Municipal para conhecimento e atendimento as indicações número 172 a 174, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fábio Henrique Borges, Fabiano Estevam da Silva, Luiz Roberto Saia, Marco Aurélio Balugli e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, apresentados na sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2025. Ofício da Câmara Municipal número 63 de 2025, encaminhando ao Executivo Municipal em atendimento aos ofícios números 171 e 172,
de Vossa Excelência a devolução dos projetos de leis números 47, 85 e 86 e dos projetos de lei complementares número 4 e 5 de 2025. Ofício contábil número 8 de 2025 ao Executivo Municipal, encaminhando para consolidação as peças contábeis da Prefeitura Municipal, o balancete da Receita e Despesas da Câmara Municipal do mês de setembro de 2025. Arquive-se. Senhor presidente, eu peço dispensa das formalidades e a inclusão aqui de um protocolo que foi feito no dia 22/10/2025, o assunto doação de sangue. Gostaria que o primeiro secretário incluísse e lê o parecer jurídico do Executivo. Peço que o primeiro secretário faça a leitura. Ficha do protocolo do processo número 2627 de 2025. Responsável: Eduardo de Souza Brunerotti Almeida. Interessado: Luiz Roberto Saia. Assunto: autorização. A excelentíssima senhora prefeita municipal de Salos de Oliveira, autorização. Peço à excelentíssima senhora prefeita municipal de Salos de Oliveira a autorização para o transporte de doadores de sangue nas seguintes datas e locais: 8 de novembro de 2025, Banco do Sangue de Ribeirão Preto. 22 de novembro de 2025, Hemocentro de Franca. Parecer jurídico da então protocolo. Objeto: análise de viabilidade jurídica, concessão de veículo de propriedade do município de Salos de Oliveira, tipo ônibus, para o transporte de doadores de sangue residentes no município, com destino a Franca e Ribeirão Preto nos dias 8 e 22 de novembro, para doações no âmbito da campanha mensal. Interessado: Luiz Roberto Saia, Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Transportes. Trata-se de solicitação de parecer jurídico a pedido do Departamento Municipal de Transporte acerca da viabilidade jurídica na concessão de veículo de propriedade do município de Salos de Oliveira para o transporte de doadores de sangue residentes no município, com destino a Ribeirão Preto e Franca, nos dias 8 e 22 de novembro, respectivamente, para doação no âmbito da campanha mensal. É o que importa relatar. Da análise jurídica. Preliminarmente, insta salientar que a presente manifestação toma por base exclusivamente os elementos constantes no auto da presente data e que incumbe a esta Procuradoria o pronunciamento sob o prisma estritamente jurídico, não lhe comprometendo a adentrar na análise de conveniência, oportunidade dos atos, no âmbito dos colendos departamentos municipais, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica, econômica, financeira ou administrativa. A análise da viabilidade jurídica do pedido se baseia nos princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na competência municipal e na legislação aplicável à saúde e assistência social. A doação de sangue é um ato essencial para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, dever do Estado. A Lei Federal nº 10.205, de 2011, que regulamenta e coleta a estocagem, distribuição e transfusão de sangue, é regida, entre outros, pelo princípio da universalização do atendimento à população e pela utilização exclusiva da doação voluntária, não remunerada, do sangue. O incentivo à doação de sangue por meio de campanhas de suporte logístico é uma ação que se enquadra na promoção de saúde pública e na assistência social, sendo, portanto, de relevante interesse público e de consonância com o dever constitucional do município em matéria de saúde. O uso de bens públicos, ônibus municipal, para o transporte de cidadãos deve estas com conformidade com o princípio da legalidade. A utilização de veículo municipal para o transporte de doadores de sangue não configura desvio de finalidade, pois atende diretamente uma necessidade de saúde e assistência social da população. Não caracteriza doação ou benefício indevido, remuneração ao doador, mas sim um suporte logístico para viabilizar um ato de altruísmo, doação voluntária. Muitos municípios e estados, inclusive, possuem leis que incentivam a doação de sangue
por vezes incluindo gratuidade em transporte ou facilidade em atendimentos. Embora não tenhamos encontrado legislação municipal em Sales Oliveira sobre este transporte, a ausência de lei específica não impede a ação deste, desde que o ato esteja amparado pela competência constitucional e pelos princípios administrativos. Para assegurar a legalidade e moralidade do ato, a concessão do transporte deve-se observar requisitos rígidos de controle e planejamento. Ato administrativo formal. O transporte deve ser autorizado formalmente por um ato executivo municipal, que especifique o objeto, datas e horários, e o itinerário e a justificativa da distância da necessidade do deslocamento para centros de hemoterapia. Impossibilidade de alternativa. Deve ser verificada a real necessidade de transporte público, comprovando que os doadores não teriam meios próprios ou transporte público intermunicipal acessível para o deslocamento com a devida comodidade e segurança. Lista de passageiros e impessoalidade. É obrigatória a criação de uma lista prévia de passageiros e doadores a ser supervisionada, garantindo a impessoalidade e a publicidade da ação. Atendimento exclusivo a doadores de sangue por essa finalidade. Recursos humanos e logística. Deve-se observar as normas de segurança de trânsito e transporte, bem como a escala adequada de motoristas e a manutenção preventiva do veículo. Conclusão. Pelo exposto, no plano estritamente jurídico, opino pela viabilidade jurídica da concessão do ônibus de propriedade do município de Sales Oliveira para o transporte de doadores de sangue a centros de hemoterapia nas cidades de Franca e Ribeirão Preto, pois trata-se de uma ação de fomento à saúde pública, caráter assistencial, alinhada ao princípio da solidariedade e ao dever do Estado em promover a saúde. Ademais, o transporte deverá seguir estritamente a escala de motoristas disponibilizada pelo departamento responsável, mantendo-se assim a imparcialidade exigida pela legislação. Este é o parecer que submeto à apreciação para análise de decisão à autoridade competente. Sales Oliveira, 28 de outubro de 2025, Isaías Puntel Bruzieski Garcia, procurador jurídico. Acompanha também o ofício da prefeita, considerando o teor do parecer jurídico supra, acolho as recomendações apresentadas, adotando-as como razão de decidir nos termos da legislação aplicável. Encaminhe-se cópia ao setor de transportes, cumpra-se. Sales Oliveira, 28 de outubro de 2025, Mônica da Silva Favarim, prefeita municipal. Coloco a palavra livre para o que foi lido no expediente. Com a palavra, vereador Luiz Roberto Saia. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa falada e escrita, seja muito bem-vindo. Eu quero aqui parabenizar a todas as indicações, os ofícios enviados a essa casa. Quero destacar a indicação número 176/2025, de autoria dos vereadores Alain, Fabiano, Fábio Borges, minha e do Tiago, solicitando aí a instalação do reduto de velocidade com faixa de pedestre, a lombofaixa, em frente à agência bancária do Bradesco, ali no centro, perto da padaria, perto do centro do idoso, né? Foi procurado por vários comerciantes ali, inclusive pelas pessoas que frequentam ali diário. E então está um lugar muito perigoso, principalmente no começo do mês, quando as pessoas vão receber, e também diariamente, quando as pessoas idosas vão ali frequentar o centro do idoso. Então, espero que o setor executivo possa estar fazendo essa lombofaixa ou tão breve. Gostaria também de destacar esse protocolo que foi feito no dia 22/10, com antecedência. Vale ressaltar o parecer jurídico ali, tudo o que foi falado, né? E antes dessa sessão, tivemos a grata reunião com a prefeita municipal, a Mônica, a vice-prefeita, junto com nós vereadores. Foi a primeira, espero que seja a primeira de muitos, e ela mesmo se manifestou que é a favor dessa campanha de doação. Eu não sei, espero, até disse a ela que amanhã a gente tem uma posição, e procurei a secretária da Saúde também se
diz que é favorável, e quando eu fui procurar o órgão lá do setor de transporte, fui informado pela responsável que a partir daquela data não seria mais possível a gente estar fazendo essa campanha. Não sei o motivo, mas infelizmente aconteceu. Eu quero ressaltar que é o mês do doador, inclusive no dia do doador, dia 25 de novembro, é o aniversário da excelentíssima prefeita, né? Haja visto que ela se pronunciou a favor. Mas com a negativa do setor competente, com o compromisso que eu tenho há muitos anos já com essa causa nobre, que salva tantas vidas, né? Junto aí com os vereadores se solidarizaram comigo, o presidente da Câmara, Tiago, o vereador Alain, o Fabiano Garrincha, o Fábio Borges, nós, de antemão, com a negativa do transporte, nós procuramos uma van aí para fazer essa doação no final de semana. Eu acho uma circunstância muito lamentável, porque durante esse ano de 2025, nós daqui, vereadores, mais esse final de semana, aproximadamente 2.300.000 reais para a área da saúde, sendo que tem um micro-ondas novo, que foi uma emenda impositiva dessa casa, que costumava levar, e que tinha um conforto já, e cabia mais doadores, né? Espero que possa rever essa situação, como ela mesmo disse. Quem sabe amanhã ela dá essa possibilidade da gente estar levando, senão a gente vai fazer da maneira que a gente conseguiu. Não vai caber muita gente, cabe 15 pessoas dentro de uma van, dentro do micro-ondas cabe 30. Mas... Vereador, você dá uma parte? Toda, vereador. Só para, primeiro, né, parabenizar você aí que seguiu os passos do Luizão Manfred, né, por um trabalho aí muito humano, que é a questão da doação de sangue. Parabenizar o Luizão, vocês e a todos, né, que fazem esse trabalho em Sales. Mas eu fiquei com uma dúvida, e aí você que participou aí do trâmite do protocolo, aqui no protocolo foi claro que juridicamente está ok, e no protocolo que a prefeita responde, ela cita que acolhe o parecer e ainda termina assim, cumpra-se. Então, assim, ficou essa dúvida se mesmo o prefeito mandando cumprir, né? No caso, até parabenizo pela posição, porque realmente é um ato de heroísmo, um ato bonito, né, de doação de sangue. Ela aqui acompanha o parecer e diga se cumpra-se, se ainda assim foi negado, e esperamos então que amanhã ou depois ela fale com o setor responsável, e realmente a palavra dela como prefeita está aqui, cumpra-se, né? Então ficou essa dúvida, né, se realmente ela falou e mesmo assim não vai ter. Mas como o senhor disse, né, se tomar a frente, a gente juntos somos mais fortes, tenho certeza que isso não vai parar também por picuinhas políticas. Senhor vereador, eu agradeço aí pelo comentário. Realmente o parecer foi muito claro, né? Cumpra-se. Infelizmente a negativa veio do setor de transporte, da chefe diretora de transporte hoje. Mas eu acho que é uma boa conversa que a gente teve hoje, pessoalmente, com a prefeita, junto dos vereadores. Quem sabe amanhã ela pode estar revendo isso aí junto com a sua diretora, né? Mesmo hoje não estando, falando de funcionalismo público, não estando na área da saúde, mas é uma causa que a gente já tem há um bom tempo e vai organizando, as pessoas nos procuram, principalmente nesse mês. Não preciso estar dirigindo nenhum ônibus, nem não precisa ser nada de remunerado, mas só de estar organizando, eu dou também, minha filha doa, então estar organizando já é um fator satisfatório. Então espero que tenha bom senso nessa causa, né? E que ajuda tanta gente e não está prejudicando o vereador Beto Saia, está prejudicando a população e pessoas que precisam. No mais, senhor presidente, por enquanto é isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fábio Henrique Borges. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa, todos que nos acompanham através das redes sociais. Quero parabenizar todos os vereadores pelas indicações
Quero parabenizar o vereador Beto pela sua ação de reunir, levar pessoas até os hemocentros da nossa região, incentivando a doação de sangue. A gente sabe o quanto isso é importante. Os hemocentros sempre estão fazendo campanha, pedindo doações, porque realmente o sangue salva vidas. Uma única doação pode salvar até 4 vidas. Então, deixo aqui meus parabéns pela belíssima campanha que o senhor, a própria Mara, tem realizado dentro do nosso município. E espero que o município, o poder público, invista cada vez mais em iniciativas como essa, porque elas realmente fazem a diferença na vida dos munícipes. Por enquanto é só, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fabiano Estevão da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, todos aqui no plenário, imprensa escrita e falada. Também quero parabenizar o senhor, vereador Beto, pela essa iniciativa sua que já faz muitos anos, da doação de sangue. Essa medida, vereador, o mais difícil é o que o senhor faz, organizar. Organizar e ter o doador, que o senhor todo mês tem esses doadores. Esta questão do transporte, eu acredito que está muito fácil. É só, como a prefeita disse hoje para nós aqui, que ela é favorável ao transporte e ela já liberou. Então, senhor presidente, senhor Beto, é isso aí. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marco Aurélio Balugro. Senhor presidente, boa noite a todos que nos acompanham, todas as mídias aí digitais, na Salência FM, boa noite a todos os presentes. Gostaria de iniciar aqui essa parte aqui da Palavra Livre, falando sobre uma resposta que o DR deu a um ofício que eu solicitei uma atenção maior ao dispositivo de acesso ali, o trevo, como a gente fala, entre a rodovia e a Avenida Mogiana. A gente sabe que é um local ali onde já houveram diversos acidentes e carece, de uma maior atenção. A gente fez reuniões recentemente com a equipe do DR e eles estão dando esse retorno para nós aí positivo, graças a Deus, informando que vão estar tomando as providências cabíveis e, de forma técnica, a coibir ali os excessos de velocidade. Então, acho que é um fruto aí de um esforço, não só meu, mas dessa Casa de Leis aqui, para estar melhorando cada vez mais a situação aí nos arredores da nossa cidade, aí nas rodovias. Além disso, também gostaria de dar os parabéns a todos os vereadores aí pelas indicações. Destacar também aqui a indicação, conforme o colega Beto citou aqui, referente ao redutor de velocidade, ali na Voluntário. Eu confesso que já havia feito também uma solicitação desse tipo, entre o trecho ali das agências bancárias até o final ali da Voluntário, porque, infelizmente, o pessoal tem exagerado ali na velocidade, também em finais de semana, não só nos dias ali em que o comércio está aberto, mas em finais de semana, quando a rua fica um pouco mais livre e está expondo ali até os próprios moradores também ao risco, Inclusive, comerciantes também já me fizeram essa solicitação e parabéns aí por vocês estarem entrando também nessa busca por melhorias aí. E só complementando também sobre a questão da doação de sangue, eu me deixo assim à disposição também a estar cobrando isso do Executivo. A gente teve uma reunião hoje com ela aqui, foi dito, conforme está nesse ofício aí, que vai ser sim mantido, não vou nem falar que vai ser liberado, a questão do transporte, vai ser mantido. Isso é um serviço de saúde essencial para o nosso município e para todos os outros municípios, que a doação de sangue daqui pode estar salvando vidas também de outras pessoas. A prefeita já se disponibilizou com isso. Acredito que essa questão aí sobre a troca de motoristas que vão estar fazendo o transporte das pessoas que fazem esse ato tão nobre, não deva ser o nosso foco aqui, sim, em si a doação. Não importa quem vai levar, mas que seja efetivamente levado. Eu acredito que essa é a preocupação de todos aqui e o nosso compromisso para que seja mantido. E tenho certeza que vai ser mantido e nós vamos estar aí cobrando, sim, para que esse serviço perpetue aí por anos e anos. Por hora é só. Obrigado. Com a palavra, vereador Michel Fabiano de Oliveira. Boa noite, nobres amigos vereadores, Felipe, Cláudio,
todos que nos acompanham através da imprensa escrita e da internet. Só para pegar o gancho também, né, no comentário sobre a doação de sangue, eu, como da saúde, não poderia jamais não comentar sobre isso, que a doação de sangue é isso, é salvar vidas, trazer saúde, trazer bem-estar. E já falei em outras sessões aqui sobre o trabalho que era realizado pelo vereador Beto, também pela Mara, e por todos aqueles doadores que fazem e trazem um alento e uma calmaria na vida de outras pessoas. Também convidar os vereadores que não são, e se puderem, eu não posso ser doador, mas convidar para também fazer parte disso. Acho que o vereador Beto também pode explicar melhor. E, pegando como o vereador Marcos disse, eu acho que isso a gente tem que cobrar mesmo. Essa prefeita, ela deu a palavra dela, eu acredito que ela vai fazer isso cumprir. Eu acho que embrólios não podem existir quando o intuito é salvar vidas. Eu acho que a questão de adequação de conversas, né, para que essas coisas possam ser feitas da maneira correta para aqueles que necessitam. Então, eu acho que isso está fácil de resolver, vereador, e eu acredito que você vai continuar também, sempre está ajudando da maneira que você sabe fazer, e que mais pessoas também encabecem isso e se disponham a estar fazendo esse serviço voluntário, esse serviço em prol à vida, em prol à saúde. Então, a gente tem que pensar coletivamente nisso, tá? E vale frisar também, para nós homens, né, que esse mês também é o mês Novembro Azul. Então, temos que ter cuidado também com a nossa saúde, porque antigamente não, a gente pode ver que as mulheres vivem mais porque elas se cuidam mais do que nós. Então, hoje, no nosso país todo, tem várias campanhas, e o Novembro Azul vem isso aí para conscientizar. Nós vamos estar nos cuidando, procurando. Quando fala de saúde, a saúde é importante em qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária, não é porque é jovem ou porque é velho que não tem que se cuidar. Então, seja na doação de sangue, seja fazendo exames preliminares para cuidar da saúde, vamos também fazer com que isso venha a transparecer e a gente passar para as demais pessoas que têm que cuidar da saúde. No momento é só se precisar, eu volto, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luizinho. Obrigado, presidente. Boa noite a todos que acompanham a gente pelos canais de comunicação, pela Rádio Salense FM, quem está no plenário. Palavra de expediente, queria destacar hoje a visita nessa casa e reunião com a prefeita Mônica Favarin e Natália, onde foi mencionado alguns problemas recentes que essa casa compartilha de resolver junto ao Executivo. Essas reuniões é muito importante, onde a prefeita mencionou que a Prefeitura estará de portas abertas para qualquer vereador, independente da bandeira partidária, e isso é de grande importância e valia para que os trabalhos fluam de uma melhor maneira para a nossa população. Queria aqui parabenizar a todos, né, que levantam essa bandeira de doação. Inclusive, essa semana, conversando com o responsável da saúde, vão indicar que se faça uma campanha com um profissional da saúde dentro das empresas, dentro da palheira. Vou mandar um ofício também para o diretor da pasta de educação, que também faça uma campanha quando tiver reuniões com pais, para intensificar a campanha de doação. O Marco Aurélio muito feliz quando fala que, independente da situação de coordenância de quem leva, o importante é levantar essa bandeira, que é uma bandeira nobre, é uma bandeira linda, que salva vidas, e eu acredito que a prefeita nunca irá limitar a situação de parcerias para que essa boa ação se mantenha e faça acontecer para o nosso município. Então, acho que as campanhas de doação em empresas, na própria Escola Capitão, é de grande importância para que, quanto mais, mostre para a população a importância dessa doação, que faz a diferença na vida de muita gente. Por enquanto, na palavra do expediente é só, se chamado, retorno. Muito obrigado, presidente. Peço o uso para
Peço licença para fazer o uso da palavra. Também queria deixar o meu apoio, vereador Beto, sobre a doação de sangue e parabenizar pela sua iniciativa. E lembrando que a doação de sangue não é só levar, é organizar, é correr atrás, é ligar para o doador, para que vá até o Hemocentro para fazer a doação. E eu vi um comentário de uma munícipe, até falando, vereador, se me permite, para separar o vereador Beto pessoa e o vereador Beto do vereador Beto vereador político, né? Porque como cidadão você faz isso há anos, né? E conhecendo o senhor bem, o senhor faz isso de coração e com muito amor. E eu tenho certeza que esse ato já salvou várias vidas. Então, tem o meu apoio, pode contar comigo. A gente teve uma reunião junto à prefeita, agora no fim da tarde, e ela deu essa abertura. Agora vamos aguardar aí nos próximos dias. Com a parte, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer todos os comentários, inclusive do senhor. Quando você disse que a gente trabalha, já faz com essa organização, desde quando eu vim para Sales, eu estou 28 anos em Sales, através do ex-vereador Luiz Carlos Manfredi, a gente correu, sabe o tanto que é difícil, e não é fácil, não, mas a gente tem que ter perseverança. E quando o senhor mencionou a respeito de salvar a vida, eu vou dar um exemplo claro dentro da minha casa, o senhor sabe. Meu neto com 4 meses tem que fazer uma cirurgia do coração. E os doadores, inclusive eu, fui lá fazer essa campanha para o meu neto. Então eu sou grato a todos os doadores voluntários, sou grato a Deus pela família que me deu, sou grato pelo trabalho que eu tenho como funcionário público há 22 anos nessa empresa, prefeitura. E não misturo política, não vou misturar. Eu sou muito bem resolvido familiar e profissionalmente. E enquanto eu tiver saúde, tiver hombridade para estar seguindo com essa missão, eu vou seguir. Eu sei que o compromisso que eu tenho agora, são 2 campanhas agora nesse mês, e 3 já agendadas para o Hospital do Amor. E com a solidariedade de todos vocês, e principalmente da prefeita, que ela mostrou o carinho e o respeito, eu acho que isso vai dar continuidade. O vereador, que nem você mesmo disse, o vereador Beto Saia passa. A população está aí precisando. Independente que seja preto ou branco, seja rico ou pobre, pode ter certeza que eu vou estar tentando buscar essa melhoria. Agradeço a todos pelo apoio e conto aí também com os doadores que possam estar fazendo essa maravilha que é salvar a vida. Obrigado, senhor presidente. Voltando à palavra, né, é unânime também por essa casa, o apoio ao senhor. E quando a gente se fala em população, a gente viu que a maioria reconhece o trabalho do senhor. Então, agora é aguardar a prefeita, até porque foi lido aqui pelo senhor primeiro secretário, né, um parecer jurídico do procurador, também assinado pela senhora prefeita. Então, eu espero que seja resolvido o mais rápido possível isso. Presidente, só destacar também a presença do ex-vereador Calá. Passando a ordem do dia, coloca em discussão projeto de decreto legislativo 05/2025, de autoria dos vereadores Alain Felipe dos Santos, Fabiano Estevão da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, que concede o título de cidadão salense ao ilustre policial militar, senhor Daniel Humberto Perim de Souza, e dá outras providências. Passa a palavra aos vereadores. Coloca o projeto de decreto legislativo 05/2025 em votação.
Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e nominal. Então, peço ao primeiro secretário que realize a chamada e os vereadores se manifestem contrários ou favoráveis. Vereador Alan Felipe dos Santos. Favorável. Vereador André Luiz Brazão. Favorável. Vereador Fabiano Estevam da Silva. Favorável. Vereador Fábio Henrique Borges. Favorável. Vereador Luiz Roberto Saia. Favorável. Vereador Luiz Roberto Samprano Rezende. Favorável. Vereador Marco Aurélio Baluri. Favorável. E vereador Michel Fabiano de Oliveira. Favorável. Fica o projeto de decreto legislativo 05/2025 aprovado em votação. Coloque em discussão o pedido de informação 21/2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevão da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, que solicita informações a respeito das nomeações, exonerações e novas designações de confiança da prefeita municipal. Passa a palavra aos vereadores. Coloco o pedido de informação 21/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica o pedido de informação 21/2025 aprovado em votação. Coloco a palavra livre. Com a palavra, o vereador Marco Aurélio Balugli. Senhor presidente, muito obrigado. Gostaria de estar finalizando aqui o discurso na data de hoje, dando um destaque aqui à questão da limpeza pública. A gente tem visto aí um esforço conjunto aí dos nossos funcionários públicos e uma melhora, né, na questão geral. Não vou citar ponto A, ponto B, mas é um empenho grande deles. Então, dar os parabéns aqui e, ao mesmo tempo, cobrar. Que não fique só nesse momento, né, que mantenha, no mínimo, e que melhore cada dia mais, né? Então, um parabéns e uma cobrança ao mesmo tempo, que isso possa se perpetuar também na nossa cidade. Além disso, gostaria aqui de estar falando também das indicações realizadas na presente sessão, sobre a número 179/2025, sobre aquele tema polêmico, né, que foi abordado na última sessão, sobre o nosso patrimônio histórico aí, né, de livros, cultural, histórico, enfim, para que seja feito esse levantamento, principalmente para a gente ver, ter assim mais palpável o que foi perdido, o que pode ter sumido, o que está em boas condições. Fundamental que a gente tenha, sim, esse levantamento e essa situação atualizada. A indicação número 180/2025, acredito que é algo fundamental para o nosso município. Neste caso aqui, uma lei de incentivo fiscal voltada ao esporte e ao paradesporto. Sei que nossos colegas aqui, o vereador Garrincha, o vereador Lizinho também, estão sempre presentes, aí, o Michel, na questão do esporte. E esse projeto, por mais que a gente esteja passando por uma situação financeira complicada no nosso município, assim como vários outros municípios, o país de uma maneira geral, tem que ter esse olhar, sim, não só para o esporte, mas para incentivo em várias outras áreas. Só que especificamente aqui, nesse momento, gostaria de destacar o esporte e o paradesporto, porque a gente vem tendo uma grande adesão de atletas, né? E a gente sabe que o custo para estar tendo essa manutenção das atividades físicas não é barato. Recentemente tivemos o caso aí da nossa atleta Antonella, que foi participar de campeonatos em vários locais do Brasil. O nosso amigo Rafael Faiani também, que foi até num campeonato internacional. O filho do nosso amigo Percinho, comumente aí conhecido como Pelezinho, que está indo disputar aí campeonatos de luta também. Então, assim, tudo isso gera-se um custo para essas famílias, para essas pessoas. E a gente tendo como estimular
da maneira legal, né, literalmente, dando apoio financeiro para esses atletas, muitos outros podem estar surgindo no nosso município e levando a grandeza do nome de Sales à frente. Então, assim que possível, eu gostaria de que o Executivo pudesse estar analisando isso com maior critério, tendo um pouco mais de respiro financeiro, né, obviamente, para não parar com serviços públicos essenciais, mas está dando essa atenção também para o esporte e principalmente para os nossos atletas. Vereador, deixa eu me dar uma parte? Claro, deixa eu falar. Pegando esse gancho aí do esporte, desde o ano passado também teve um combinado entre a diretoria da Salense, juntamente com o Botafogo, que provavelmente isso vai dar bons frutos para a nossa cidade, que é um projeto que visa também a trazer atletas, a formar atletas, juntando a comissão e qualidade técnica do Botafogo, juntamente com a diretoria, juntamente com a Salense, juntamente com a prefeitura, para tentar estar deslocando para cá e fazer como se fosse peneiras, para estar classificando, trazendo mais jogadores e formar, revelar atletas, né? Isso eu acredito que o quanto antes. Faltam algumas coisas dentro da Salense também, juntamente com a prefeitura. Então, acredito que isso, nessa formação de novos talentos, de novos atletas, e também vai fazer com que a cidade cresça também turisticamente, para trazer mais visibilidade para o futebol e também trazer visibilidade para a nossa cidade. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Dando continuidade aqui, na indicação 181/2025, um serviço essencial, que é a manutenção, voltado agora para as bombas de recalque, lá da unidade de captação de água da Fazenda Piraguaçu. Recentemente estivemos por lá e vimos que apenas uma bomba está fazendo esse trabalho de recalque aqui para os reservatórios do Jardim Paraíso. Então, é uma situação de alerta, né? O nosso presidente esteve recentemente ali acompanhando também e precisa ser tomadas providências o quanto antes, porque se uma bomba daquela para, metade da cidade, no mínimo, vai ficar sem água. A gente até teve aí, dias atrás, um probleminha com questão de energia junto à CPFL, e o período de uma noite, de um dia para o outro, né, até a manhã do dia seguinte, já foi suficiente para que faltasse água durante todo o dia seguinte. Então, é fundamental que seja feito esse trabalho de manutenção, se necessário, troca também dos equipamentos, né? A gente sabe que é necessário ter uma modernização do nosso sistema, que temos aí poços com aproximadamente 30 anos, até mais, né? Então, não só a captação, mas também a questão dos equipamentos. É fundamental estar tendo esse olhar por parte do Executivo para essa manutenção e preservação dos serviços que estão sendo prestados na nossa cidade. Só retornando um pouquinho à questão que eu falei sobre a limpeza, a gente teve hoje um vídeo publicado em redes sociais pela nossa amiga lá, Camilo, sobre a situação também do trevo da Santa, né, como a gente comumente chama, né, ali no final da Avenida Dom Pedro, uma situação novamente lastimável e que entristece muito, né? A gente vê ali a caçamba, lixo jogado por toda parte. Então, assim, são necessárias ações, como a gente já mencionou aqui anteriormente, ações do Executivo, mas também colaboração por parte das pessoas que fazem o descarte do material ali, de uma maneira geral, não só ali, mas na cidade como um todo. A gente vê que, às vezes, a Prefeitura, não é exclusividade dessa gestão agora, foi de tantas outras gestões, mas que, às vezes, a Prefeitura vai e faz a limpeza do local, poucas horas depois, as pessoas vão lá e depositam lixo novamente no mesmo local e de uma maneira desordenada. Então, precisa ter um trabalho em conjunto, tanto do ente político, nesse caso da Prefeitura, quanto também das pessoas, né, para que a gente possa zelar um pelo outro ali e pelo bem-estar. Fica aí um sinal de alerta, novamente, para essa questão do trevo lá da Santa, mas na cidade como um todo aí, que a Prefeitura possa fazer o trabalho dela e que as pessoas também possam estar colaborando para preservar o bem de todos. Senhor presidente, por hora é só, se for necessário eu volto com a palavra. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador André Luiz Brazão. Boa noite a todos. Gostaria de começar a fala aqui, pegando um pedacinho da fala do Marco Aurélio, a respeito da caçamba que a gente tem lá no trevo. Uma das análises que eu acabei de fazer
é sobre o contrato da nossa coleta de lixo, que hoje prevê a coleta do resíduo da construção civil 2 vezes por semana dentro do Vida Nova. E isso não acontece, e não é de hoje que nós temos esse contrato. Então, o pessoal que sai do bairro vai jogar o seu lixo ali e fica aquela sujeira. Temos providências, especialmente em relação a esse contrato que deveria estar sendo fiscalizado e deveria estar sendo coletado, principalmente esse lixo do pessoal do bairro Vida Nova. Então, gostaria de começar a fala citando esse ponto que foi levantado aqui pelo vereador, importantíssimo, sobre a limpeza da nossa cidade. Passando da coleta, gostaria de falar também sobre a vinda da prefeita, que abriu esse diálogo com a Câmara, que é muito importante isso, essa via de mão dupla em que nós podemos levar as nossas demandas, ouvir as demandas que o Executivo tem, para que a gente possa trocar informações e buscar o melhor para o município. Com um posicionamento firme, no intuito de regularizar as questões fiscais e tributárias do nosso município, apresentou um projeto de lei para poder parcelar uma dívida que ela acabou de assumir, mas que já demonstrou boa fé, no sentido de regularizar a situação. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, precisamos estar com nossas contas em dias. É muito difícil a gente levantar de manhã sabendo que a gente está devendo, né? Pensando nos credores. Então, a gente tem que ter esse pensamento de trabalhar com as contas em dias e mostrar para a população que temos que fazer, sim, muitas coisas para a cidade, mas precisamos colocar as contas em dias. Então, gostei muito dessa postura e acho que está começando com o pé direito esse governo. Gostaria de falar também sobre a questão da CPFL, que tem deixado muito a desejar em nosso município, especialmente com a regulagem da atenção que chega para nós. Como o vereador Marco falou, tivemos uma falta de água no domingo que deixou um impacto para segunda-feira, né? Ainda hoje havia um restício de dificuldade de abastecimento, que não foi por conta da prefeitura, e sim da CPFL, que tem alguns problemas e precisam ser resolvidos. A energia acabou no domingo e foi religada na segunda-feira às 8h30 da manhã. Então, isso não pode acontecer. O responsável da CPFL esteve na prefeitura hoje para poder trazer para a gente possibilidades para que, quando isso aconteça, nós possamos falar diretamente na CPFL e eles possam nos atender de forma imediata. Alguns pontos, como abastecimento de água, hospitais, não pode ficar sem energia. E, quando isso acontece, nós precisamos ter esse apoio da CPFL também. O pessoal se empenhou, trouxe algumas possibilidades e soluções com relação à regulagem das tensões, que nós estamos trabalhando com muita oscilação. Eles vão estudar as viabilidades também, ver as demandas que estão represadas da nossa cidade, como a questão do transformador de energia lá no Paraíso, que tem faltado água, entre outras coisas, porque nós temos um poço lá que não está em funcionamento por conta dessa questão de transformador. Temos as escolas que precisam ter seus postes ligados para a gente poder acionar os ar-condicionados nas escolas. Então, existem algumas demandas que nós precisamos colocar elas em funcionamento e precisamos agir de forma firme e atuante com os poderes, além da prefeitura. Entre outros pontos da CPFL, gostaria de citar também algumas dificuldades do pessoal do Vida Nova e do Distrito Industrial sobre a iluminação pública, que já gostaria de deixar aqui um empenho desta administração, para que a gente possa, ao longo desses 3 anos e 2 meses que a gente tem pela frente, que a gente possa terminar ele com esses bairros iluminados. Eu acho que é um grande progresso que nós podemos deixar para a nossa cidade, para os munícipes, para aquelas pessoas que moram no Vida Nova e para que usam um distrito industrial que está abandonado há muito tempo. Tenho esperança que as coisas vão melhorar. Por enquanto é só, presidente. Peço licença para fazer o uso da palavra. Queria pegar um gancho, né, na fala do vereador André, quando ele fala do projeto do parcelamento, né, que chegou nessa casa na sexta-feira. Só para deixar todos cientes do projeto, quando a prefeita fala que todos os vereadores, né, estão cientes do projeto, né?
ciente, a gente esteve do projeto quando chegou, vereador, na sexta-feira, que a gente escutou boatos, sim, mas esse projeto, eu não sei se o vereador Alain ou mais algum Garrincha ou demais vereadores chegou a ver, mas eu estou vendo o projeto a partir do dia que chegou nessa casa. E outra fala é que jogando a responsabilidade nessa casa de lei, porque quando estive na cadeira, né, tive a honra de pagar metade do 13º do funcionário público. E o que eu discordo, no momento, é falar que, usar do parcelamento para falar que não vai ter dotação orçamentária para pagar o funcionário. Inclusive, em conversa com a pessoa que está na administração, a pessoa fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, tem sim, tem ficha. Então, assim, o projeto, vereador, está chegando agora, tem regimento à casa. Então, cada vereador já está estudando o projeto, já está olhando com carinho para, em breve, a gente colocar para ser votado. Não que o servidor público vá ficar sem pagamento. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vale lembrar, quando estive interinamente, né, graças a Deus, consegui, e muito empenho, fazer o pagamento certo da folha, inclusive adiantar metade do 13º. Queria também pegar outro gancho, quando você cita a questão do poço, lá do Paraíso, né, onde o Juliano mora lá, do Scarelli, o famoso Scarelli lá, que a gente fala. Ali, como o senhor sabe, ali perfurou, teve uma perfuração perfurou mais fundo ali, e achou uma vazão, se eu não me engano, de mais de 20 mil litros por hora. E ali, André, durante o tempo que eu tive, mesmo interinamente, a gente fez o possível para pôr o poço para rodar, você sabe, até através de gerador. E ali é como o senhor falou, precisa contratar um engenheiro elétrico, fazer um projeto, e aí, mais uma vez, cai na questão da CPFL, vereador, que a CPFL tem que vir, tem que aprovar o projeto para colocar um transformador no local. Então, realmente, concordo com o senhor, não é fácil, né, tem que fazer todo o trâmite e também esperar a vontade da CPFL. Então, enquanto estive de prefeito interino, fiz tudo que estava no meu alcance. Também, o vereador Marco pegou um gancho, né, comentou a questão da bomba, né? E quando, vereador, o prefeito, junto com o pessoal, o chefe do departamento da água, fazia o descanso do poço, que estava trabalhando sobrecarregado, a gente viu quanto eu era martelado, justamente para não chegar nesse momento de queimar uma bomba, que eu sei que é muito difícil, que o trâmite para você colocar outra bomba, para arrumar e colocar em funcionamento, é muito difícil. Também quero parabenizar o início agora da limpeza, né? Como o senhor disse, quando eu comecei a pintar as guias, comecei a limpar a cidade, mesmo que foi por pouco tempo que eu estive, mas fiz com muita dedicação, vereador. Vamos cobrar junto a limpeza. Hoje eu parabenizo, concordo com você, e vamos cobrar junto a limpeza na nossa cidade. Com a palavra... Com a palavra, vereador André Luiz Brazão. Com relação ao poço, uma coisa que eu não concordei de forma alguma, nós temos 3 poços perfurados hoje, com um investimento de mais ou menos 1 milhão,
que estão parados. Esse poço foi perfurado, foi aprofundado e, ainda assim, ele não trouxe benefício para o município. Quando colocado o transformador, né, para acudir aquela situação que ela foi imediata, nós tivemos um custo que compraria um transformador, teria resolvido a situação. Só que não houve um planejamento, e eu até entendo a questão sua, Tiago, enquanto prefeito interino, porque você pegou um pepino, né, não teve tempo de entender e conhecer toda a situação, mas lá atrás, quando o pessoal fez as mudanças dos poços, já foi um erro absurdo. Esses poços tinham estudos para onde deveriam ter sido perfurados, não foi onde deveria ter sido perfurado. Nós temos um poço lá no Piraguaçu, que foi perfurado mais recentemente, que a empresa está executando a prefeitura que ela quer receber, e a prefeitura está tentando receber do convênio, e o convênio não quer pagar porque o poço foi mudado de lugar. Então, isso gera um transtorno e uma situação caótica para a prefeitura, que ela não entende quem está no poder. O problema está instaurado e nós estamos agora tentando resolver e administrar todas essas situações. E não põe a culpa, Tiago, não. Eu sei que a situação do período curto ali não deu nem tempo para poder administrar toda essa situação. Acontece que vinham cometendo alguns erros que não poderiam, eles teriam que ter acompanhado esses estudos e seguido isso para poder fazer essas perfurações. Nessa primeira perfuração no poço, lá no Scarelli, deu um volume de água com 200 metros de perfuração menor que do meu vizinho Juninho Segala, que perfurou 20 metros. Então, é uma coisa inadmissível, porque nós estamos pegando dinheiro e enterrando. Então, essas coisas eu não concordo, né, que foram feitas e precisavam ter sido acompanhadas de estudos, que não foi. Por exemplo, a gente colocar um transformador lá agora, a gente precisa contratar um engenheiro para fazer esse estudo, para colocar as cargas, de como tem que seguir o trâmite, né? Fazendo isso, a CPFL, eu tenho certeza que a gente vai gastar aí 8 meses, nós vamos resolver a situação. Ele fez o projeto, mandou para o CPFL, a CPFL aprovou, contrata e instala. Então, a gente tem que seguir essas normativas, né? Infelizmente, tem que seguir por aí. Vereador, eu entendo, né? Inclusive, quando você fala em perfuração, também tive a honra de conquistar recursos para uma perfuração de um desses poços junto ao deputado Rafael. E, nesse período, a gente, que você comentou, sobre na verdade, você falou que leva 8 meses para colocar para vir a CPFL e aprovar. Aí você imagina eu em 4 meses, faltando água na torneira para um Paraíso inteiro, para um Alto Limpo 2. Então, eu fiz o que estava no meu alcance, vereador. Corri com o que eu tinha naquele momento, para não faltar água na cidade. Com a palavra, vereador Fabiano Estevão da Silva. Boa noite novamente. Quero destacar aqui a presença do ex-vereador Calá, onde conseguiu uma emenda de R$100 mil aí para a casa do vovô, mesmo não sendo vereador mais, trabalhando pela cidade aí, Calá. Obrigado, viu? Também parabenizar o vereador Marco aí pelo anteprojeto de lei que estimula o incentivo ao esporte. Parabéns, vereador. Isso mesmo. Quero aqui destacar também o início do Campeonato de Futebol Varziano, que deu início no último domingo. Eu fui procurado por um organizador de um time, onde me questionou se o campeonato não seria realizado no formato de todos contra todos, para que o torneio ficasse mais longo e estimulante para as equipes. Sei que esse ano não dá mais tempo, mas quero pedir para a nova administração, nova gestão, que para o próximo ano realize um campeonato varziano nos moldes da Copa Salles, todos contra todos. Também quero destacar uma indicação aqui, que eu fui procurado pelo Kimba, ali da Praça de Alimentação, onde ele me mandou uns vídeos e umas fotos da situação que se encontra aquele local ali. Principalmente ali no quadro de distribuição de energia. Está uma situação muito caótica ali. E solicitar aqui para que sejam tomadas as medidas mais rápidas possível,
de conserto daquele local, porque está perigoso acontecer um acidente e vitimizar alguém ali. Boa noite, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luizinho. Obrigado, presidente. Agora, fazendo uso da palavra livre, seja muito bem-vindo ao vereador Calá, nessa casa, onde antecedeu o colega amigo vereador Garrincha, mesmo sem estar atuante como vereador, parcerias com o seu deputado, onde o Michel também faz parte, da deputada Renata Abreu. Eu acredito que isso que é a grande importância, as pessoas que moram nesse município, que luta pelo município e que traz emendas, que se coliga com deputados para poder trazer melhoras para o nosso município. Queria aqui destacar e parabenizar todas as indicações, todos os ofícios, requerimentos, que acredito que esse é o trabalho do vereador, trazer demanda para essa casa, trazer informação do povo e representar o povo. Só pegando um gancho um pouco de cada fala, onde todos já antecederam, um pouquinho do projeto que falou sobre o parcelamento, vale se ressaltar também que esse projeto ele é uma dívida presente de R$ 6.904.109,85 R$ Esse projeto, essa dívida, ela é 2024 e 2025. Então, a gente tem que deixar bem pausado e registrado, porque a gente sempre cobrou a transparência e a situação que se envolvia prefeitura e instituto, e esse é um dado real. Então, a prefeita, obviamente, junto com o seu setor de contabilidade e assessoria, trouxe esse projeto em menos de, vamos supor, 3 semanas de mandato da prefeita, e ela trouxe esse projeto de parcelamento que facilitará muito o investimento no nosso município. Falando aqui referente aos poços também, os poços artesianos, aonde foram perfurados, onde o vereador André menciona que teve um gasto de mais, aí, praticamente 1 milhão. O que me espanta é quando a gente fura o poço, não tem a água, e depois que vamos executar os projetos. Obviamente, não é culpa do então prefeito interino na época do Tiago, só que aconteceu a mesma situação com os ares condicionados que foi comprado. Comprou os ar, só que não tinha a instalação pronta. Os ar estão parados para depois fazer uma demanda com a CPFL. Então, se perfurou o poço e não tinha a rede adequada para aquele local. Hoje, dos 3 poços, nenhum está trabalhando, trazendo água para o povo. Um dentro do recinto de festa, um perfurado no Paraíso e o outro perfurado na Fazenda Preguaçu. Então, a gente perfurou 3 poços, os 3 não tinham dado vazão de água. O do Paraíso teve que perfurar mais, se gastou dentro aí da casa de mais R$90 mil para chegar até na veia, no aquífero, para poder fazer a situação de água. A gente teve um gasto, obviamente, a gente tem que buscar contratações emergenciais para tirar o problema da falta de água da nossa população, mas só que o estudo que foi feito antes não se colocou a situação, tem o transformador ali, tem a rede elétrica, necessita, o que precisa. Então, eu acho que é um pouco o planejamento que se busca para executar essas situações que deixa a desejar. E é isso que a gente vai cobrar da atual administração, que se faça o estudo antes de uma perfuração de poço, onde se investiu o dinheiro, que seja de recurso próprio, que seja de emenda parlamentar, mas que não se usa. A gente tem 3 poços perfurados que não se usa a água. Então, se às vezes esses 3 poços tivessem em funcionamento, a gente não estava com problema de água da maneira que está. Então, eu acho que a gente tem que buscar esses mecanismos e cobrar que o planejamento seja prioridade do que a foto, do que a like do recurso chegar e furar em qualquer lugar e dar esse dano à nossa população.
Queria aqui também parabenizar o setor de esporte em nome do chefe do setor, Fabim, onde eu tive no congresso junto com a prefeita, onde foram 8 equipes, né, representando os comércios locais. Acredito que é de grande importância o torneio varziano. Também parabenizar ao presidente da Salencio, Chita, onde abre as portas daquela associação, onde a gente sabe do trabalho que o Chita presta àquele local, e acredito que essa parceria ela tem que ser constante, uma parceria que ajuda a desenvolver um ótimo campeonato, onde várias pessoas, vários comércios utilizam de propaganda, de investimento para trazer renda para o nosso município. Parabenizar todos os feirantes também pelo último domingo, mesmo com a dificuldade do tempo, onde teve contratempos de falas e de situações na última feira, onde se alinhou e os feirantes presentes naquele local, mesmo com o tempo, da forma que estava, levou excelência com suas comidas, com seus artesanatos. Então, em nome da chefe do setor, a Cecília, Mariana, parabéns, que continue desempenhando, que continuem fazendo que aquela feira alimenta a nossa população, que faça o que for necessário para trazer o povo, tanto da nossa cidade quanto o povo de fora, para a execução de excelência da nossa feira. Parabenizar o Marco, referente ao projeto de incentivo. Eu acho que é de grande importância, Marco, a gente sentar com o executivo e estudar uma forma das nossas empresas fazer parte desse projeto, onde a lei do incentivo ela pode ser revertida, né, com impostos dessas empresas, onde a gente tem a Guabi, a gente tem várias empresas proativas no nosso distrito. Eu acredito que é de grande importância, porque a gente sabe da formação de atleta, a gente sabe que, além disso, a gente forma cidadão, a gente forma pessoas, e eu acho que esse é primordial para o nosso município, aquelas pessoas que levam o nome da nossa cidade para o Estado, para fora do Estado e até internacional, que é hoje o caso do nosso amigo Felipe Furlan, que leva o nosso nome para fora do país. Alertar e também cobrar a situação da bomba de recalque. Na reunião mesmo eu tinha mencionado que a gente necessita de uma melhor orientação e cuidado daquele local. A gente tem 3 bombas no locais, uma só funcionando, um perigo existente naquele local. Se essa bomba parar de funcionar, a gente vai ter um problema muito sério, que, para a população entender, essa bomba é o que bombeia a água do Preguaçu para as caixas do Paraíso. Muita gente acha que todos os postos estão ali no Paraíso, não. 3 postos artesianos nossos estão lá na fazenda Preguaçu, e tem uma bomba que joga essa água para o Paraíso, aonde distribui para uma parte da cidade. Então, é de grande importância a gente pegar e cobrar, ver mecanismo, ver se tem dinheiro para investir. A água é, sim, prioridade do nosso governo, é prioridade daqui para frente. Tem que se cuidar, ter um cuidado especial, aonde mencionaram que um problema devido à chuva na rede elétrica, teve uma paralisia no abastecimento da água, e a gente ficou praticamente muita gente um dia sem água em sua torneira, onde traz um transtorno geral, traz um transtorno da nossa população. E a gente hoje, em reunião com o coordenador da CPFL, ele mencionou e a gente cobrou, se dependendo, se der problema, vai ligar para aí 2, 3 horas da manhã, mas que a nossa população não pode pagar pelo erro de um interrompimento de energia através de uma árvore, de um galho. A gente sabe que acontece, mas a CPFL é uma unidade que tem que estar trabalhando 24 horas e não pode deixar faltar água dentro da casa do munícipe. Presidente, por enquanto é só. Se for chamado, eu retorno a palavra. Com a palavra, vereador Michel Fabiano de Oliveira. Só para falar aqui também, agradecer ao nosso vereador Calá, como foi mencionado pelo vereador Garrincha. Realmente, o nosso vereador Calá, juntamente com a deputada Renata Abreu, conseguiu uma verba, R$100 mil para a nossa entidade da Casa do Vovô,
Vale se ressaltar que toda ajuda para o município é válida, né? Ele, no seu momento de vereador, conseguiu. E vereador, deixar claro, ex-vereador, mas sempre vereador atuante, Calá. Hoje recebi um recado da Eliana, né, que é a responsável, e a verba já está quase em mão. Amanhã vai ser cadastrado, então essa verba logo vai chegar na casa do vovô. Então, parabenizar o senhor e a todos também envolvidos, lembrando que quando a gente conversou, o senhor já sabia disso, que estamos juntos sempre. Eu acho que o importante é a cidade evoluir. Eu acho que quando um ganha, a cidade totalmente ganha. Então, os trâmites que aconteceram até no momento, o senhor já sabe, e só parabenizar e continuar correndo atrás. Não é porque hoje o senhor não está nessa cadeira que o senhor também vai deixar de correr atrás, que eu sei do amor que o senhor tem pela cidade, da vontade que o senhor tem de ajudar a cidade, e nós estamos aqui, eu também estou aqui para poder ajudar no que for preciso, vereador. E não há deixar uma atenção sobre um projeto meu, de autoria minha, da lei, que, se Deus quiser, vai para a próxima sessão, sobre a consciência negra. Eu acredito que esse mês é um mês importante não só para a consciência negra, que está estabelecido no seu dia 20, mas para a consciência no geral, para termos respeito e também termos cuidado com tudo aquilo que a gente vai fazer para os outros, mas principalmente para aquilo que queremos deixar, principalmente para as nossas crianças, o legado que a gente quer deixar. E quando se fala nesse assunto, é um assunto muito delicado, mas é um assunto que eu tenho autoridade para estar falando, por vivenciar muitas coisas. Então, acredito que esse mês é um mês bem diferente, um mês que temos que ter prioridade e respeito e cuidado com nós homens, e também um mês que fala sobre a consciência negra, um povo que veio de luta, que veio da dificuldade, mas nem por isso vai deixar de vencer. Mas tudo igualitário. Eu acho que todo mundo pode conseguir, né? Negros, brancos, independentes, podem conseguir chegar em qualquer lugar, mediante os seus esforços. Temos coisas aí boas por vir, né? Posso falar por mim, posso falar também pelo diretor de educação, o Felipe, que está aqui, que tem coisas boas por vir para a cidade, para a gente estar mostrando e demonstrando a importância e a valorização que todos temos que ter. Principalmente, vou falar por nós negros, que viemos de tanta dificuldade. No mais é isso, senhor presidente. Se precisar, eu volto a palavra. Tenham todos uma boa noite. Para finalizar, queria destacar aqui mais uma emenda conquistada, né, através do deputado Rafael Silva e através do seu filho também, Rafael Silva Júnior, que nos atendeu em mais uma demanda para a saúde, que caiu na quinta-feira na conta da Prefeitura, R$300 mil para custeio. Pode ter certeza, população, que vou continuar trabalhando com a mesma responsabilidade e com o mesmo compromisso de sempre. Dando fim aos trabalhos da sessão ordinária, informo que a próxima sessão ordinária será realizada na terça-feira, dia 18 de novembro de 2025, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.